Olá, meus queridos concurseiros de plantão. Vamos lá continuar falando sobre centro cirúrgico, esse assunto complexo, cheio de detalhes, mas que pode garantir a sua aprovação. Pode garantir que você passe na frente de muita gente que não consegue estudar centro cirúrgico ou que acha que não é importante, né? Como eu já falei, são questões que, quando caem, despencam com aquele que não estudou. Então, sem mais demoras, né, na aula passada nós falamos sobre a estrutura do centro cirúrgico e eu deixei um conteúdo que a aula ficou longa demais. Nós vamos começar por ele. Vamos começar falando dos períodos cirúrgicos, tá? Os períodos cirúrgicos são aqueles momentos da cirurgia, né? É o antes, o durante e o depois. Depois que a gente fala dos períodos cirúrgicos, nós vamos falar um pouco da sistematização da assistência de enfermagem e sobre o pré-operatório. Então não vamos enrolar, é muito conteúdo e eu preciso passar para vocês de um modo direto e claro, de modo que vocês aprendam para a vida e também para passar numa prova. Então, como eu sempre recomendo, pega aquele material que está bem aí, né, o material de apoio, que são os nossos slides, imprime, rabisca. Não dá para imprimir, Nathalie? Pega o seu caderno de apoio, faz o seu mapa mental, escreve, toma nota e assiste essa aula várias vezes. Então já mando meu beijo aí para quem está ouvindo no carro, no ônibus, lavando sua louça ou fazendo qualquer outra coisa, tá? Me escutem até cansar, assim como todos os outros professores aqui do site. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar falando de períodos cirúrgicos. Período cirúrgico, gente, é os tempos da cirurgia, né? Pré, trans e pós. Que é o que, né? Cai questão sobre isso, vocês acreditam? Aqui é a nossa famosa SAI, só que o centro cirúrgico é tão maravilhoso que a gente tem uma SAI só nossa chamada perioperatória. Olha só, isso bem aqui chama-se perioperatório, então não tem como errar, tá? E vamos falar do pré-operatório o quê? Cuidados de enfermagem, o que nós fazemos, o que inclui esse pré-operatório, intervenções. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quais são os períodos da experiência cirúrgica, gente? Bom, como eu já falei para vocês, perioperatório é tudo isso aqui, tá bom? Então, pré, vocês sabem que é sempre antes, tá? Trans é durante. Gosto muito de fazer esse esquema aqui. E pós é depois, tá? Volta aqui para mim. Eu desenhei esse mapinha aqui mental, esse esquema, porque eu acho que desse jeito vocês conseguem entender. Então, teve dúvida? Desenha esse esquema lá na sua prova, tá bom? Então, como assim, professora? Eu vou colocar aqui em cima perioperatório, vou colocar antes, durante e depois. Gente, não tem erro. E aqui, para eu não me confundir, porque vejam bem, o imediato e o mediato estão ao contrário aqui, ó. Imediato, imediato. Então, nem dá para decorar que primeiro vem um e primeiro vem outro. Então, qual é o macete aqui? Você vai olhar para o intraoperatório, que ele está dentro do transoperatório. O transoperatório, já que ele está aqui em cima, ele é maior, tá? Ele é um período maior, que dentro dele eu tenho o intraoperatório. Vocês vão já entender por quê, tá? Então, para eu não me confundir, o que eu vou decorar, minha gente? Que imediato é perto. Pertinho, tá? Imediato é perto de quem? Da cirurgia. Isso bem aqui é a cirurgia. O procedimento cirúrgico, ele acontece bem aqui no intraoperatório. Mas, Nathalie, como assim imediato é perto? Olha aqui para mim. Eu tenho certeza que quando a sua mãe chamava, ou chama ainda, né? Fulano de tal, venha cá imediatamente. Você demora aí? Não. Você vai correndo. Chega juntinho da sua mãe. Bom, antigamente, quando a gente corria, né? Quando era criança. Mas, quando ela diz venha cá imediatamente, é agora. É naquele momento.
Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Quando eu tenho o I, eu estou bem pertinho de quem? Da cirurgia, tá certo? Então, e quanto tempo perto? Aí é fácil, gente, é sempre 24 horas, tá bom? Sempre 24 horas. Então, quando eu tenho o pré-operatório imediato, é o que? 24 horas antes de quem? Da cirurgia. E o pós-operatório imediato é o que? Esse aqui não ficou legal, cadê minha setinha? O pós-operatório imediato, ele também é 24 horas, só que depois, tá certo? Mediato sem o I é de 24 horas para trás e 24 horas para frente, tá bom? Então não tem como errar. Se eu faço esse esquema e eu sei que o período pré-operatório é o perioperatório, peri, que significa, gente, ao redor. Quando a gente tem o perímetro da área, perímetro de um quadrado, lembra lá de matemática? É aquela parte ao redor. Periorbital, ao redor do olho. Então, peri é ao redor. Ao redor de quem? Em centro cirúrgico, o que é importante? A cirurgia, né? É importante, a gente quer fazer cirurgia. Todo o resto culmina na cirurgia. Então, perioperatório são os períodos ao redor da cirurgia. Beleza? Então, voltando lá, a gente vai ter que olhar para o perioperatório, que é ao redor. Então, eu tenho um pré, que é antes, um durante e um depois. Eu tenho um pré e esse pré tem 2 momentos. O pós também. E todos os dois são iguais. Imediato e mediato. O imediato e o mediato, sem o I. Imediato é uma coisa urgente, é uma coisa próxima. Menino, vem imediatamente aqui. Você vai logo. Então, os períodos que a gente sempre considera são 24 horas. Para mais e para menos, para antes e para depois. Mediato é 24 horas para trás. Desde quando, Nathalie? Quando o paciente sabe da cirurgia. Se esse paciente sabe da cirurgia, 3 dias antes ele já entrou em pré-operatório imediato. Se ele sabe 4 meses antes, ele já entrou também em pré-operatório imediato. E o pós-operatório imediato? Existem outras palavras, às vezes em algumas literaturas, como tardio. De 1 a 7 dias seria o imediato. E após isso seria o tardio, mais de 7 dias. Mas nem toda a literatura traz isso. A Sobek 2017 não está trazendo, tá bom? E qual a diferença aqui, Nathalie, entre transoperatório e intraoperatório? Transoperatório é o paciente dentro da sala. Intraoperatório é a cirurgia em si, que acontece dentro da sala, não é isso? Ele entra na sala, é anestesiado e a cirurgia começa. E a cirurgia termina. A parte que a cirurgia começa e termina, a cirurgia propriamente dita, é o intraoperatório. E o transoperatório se prolonga até a hora que ele sai de quem? Da sala de cirurgia. Na hora que ele sai da sala de cirurgia, ele inicia o pós-operatório. Qual? Imediato, que inicia nas SRPA e vai até 24 horas. Terminou 24 horas, ele começa o primeiro DPO. Ele já está em pós-operatório imediato. Então, olha aqui para mim. Esse esquema ficou super confuso para quem olha assim. Mas você que pegou e foi escrevendo, entendeu tudo. Deixa o feedback aqui para mim no comentário. Deu para entender, tá? A gente ainda vai rever isso aí de novo, tá bom? Você primeiro vai rever essa aula e a gente ainda vai comentar isso daí. Eu tenho questão já para falar para vocês. Então, aqui esmiuçando, né, colocando em palavras, né? Cadê meu... Colocando aqui em palavras o que é o pré-operatório, que é antes
mediato e imediato. O imediato acabou ficando embaixo, mas por quê? Porque nesse caso o mediato ele é de quando o paciente toma conhecimento da cirurgia até 24 horas. Então ele vem antes do imediato. O imediato está mais próximo da cirurgia, ok? O imediato é o quê? 24 horas antes do procedimento. Quando dá 24 horas, se ele vai operar às 8 da manhã de amanhã, a partir das 8 da manhã de hoje, ele entrou no pré-operatório imediato. Transoperatório, esse aqui é o conceito do transoperatório. É desde o momento que o paciente entra na sala. Então, transoperatório seria o tempo de sala do paciente, tá? Alguma literatura, como a Sobek 2017, fala que é quando ele entra na unidade do centro cirúrgico, que pode ser um pré, né? Um pré-paro, um pré assim. Pré como assim, Natália? Uma salinha que o paciente entra e ele fica ali sendo preparado até a hora que ele sai da sala de operação. Já o intraoperatório fica dentro. Então, é a cirurgia mesmo, a cirurgia propriamente dita, que é do início, propriamente dita. Ui, meu Deus, eu apertei uma coisinha aqui. Ai. Propriamente dita. É do início da cirurgia até o seu término, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. O paciente a gente tem nos papéis assim, ó, entrada na SO. Esse paciente entrou 8 da manhã na sala. A anestesia dele começou às 8h10 e a cirurgia começou às 8h25. E terminou como? Fechou, né? Suturou, o cirurgião saiu do campo, a cirurgia terminou ali, tá? A cirurgia termina quando a equipe sai do campo cirúrgico, faz o último ponto. Se é uma coisa que fica aberta, é uma cirurgia de cavidade, de orifício natural, é quando o cirurgião deixa o campo, né? Termina de adentrar ali. Vamos dizer que essa cirurgia terminou 9h10. Isso aqui é o intraoperatório. E o paciente saiu da sala, vamos dizer, às 9h30. Então, qual é o transoperatório desse paciente? De 8 às 9h30, certo? Ele entrou às 8 e saiu às 9h30. E o tempo de cirurgia dele, gente, vai ser de 8h25, o intraoperatório dele, até 9h10. Ok? Entendidos? Então, vamos para frente. Pós-operatório, que é o depois, né? O pós-operatório, ele vai ser imediato, que é pertinho da cirurgia. Quantas horas? Não vamos esquecer, gente. 24 horas. Após o procedimento cirúrgico. Mediato, mais de 24 horas. Aí eu posso ter um tardio, que é após 7 dias. Algumas literaturas falam, tá bom? A Sobek fala até a alta, por exemplo, ou até o paciente chegar no seu domicílio. Mesmo após o domicílio, gente, tem cirurgia que a pessoa vai para casa hoje no mesmo dia. Então, essa questão do domicílio, ela não é mais uma regra. Quando ele foi para casa, ele não tá mais em pós-operatório. É claro que ele tá, né? É claro que ele tá porque ele acabou de fazer uma cirurgia. Então, ele ainda tá em pós-operatório, tá? Algumas literaturas falam que até aquele cirurgião dar alta para o paciente, dizer que não tem mais nenhum cuidado a ser feito. Tranquilo? Então, vamos para frente. Olha uma questão aí, questão de prova. Uma questão de 2019, tá? Da Prefeitura de Pernambuco, de Petrolina em Pernambuco, para enfermeiro. Ele começa dizendo que a sistematização da ciência de enfermagem perioperatória tem quantas fases? 3 fases, beleza. Da experiência cirúrgica, são os períodos da experiência cirúrgica. Pré-operatório imediato e imediato,
Intra ou transoperatório, realmente tem literatura que coloca como sinônimos, tá bom? E o pós-operatório, mediato e imediato. Então, ele quer saber o que no fim das contas? Qual é o pré-operatório mediato? Quem que é o mediato, gente? É o perto ou é o longe? É o longe. O longe pra gente é o quê? Maior do que 24 horas. 24 horas antes ou depois? Antes. Então, vamos ver nossas alternativas. O pré-operatório mediato se inicia na indicação cirúrgica, quando o paciente sabe. Indicação cirúrgica é isso, quando o médico diz que ele precisa operar. E a internação do paciente até a véspera de sua realização. Véspera não é o dia anterior são 24 horas. Será que é essa questão? Essa alternativa? Vamos ver o restante. Compreendido da admissão do paciente do centro cirúrgico. Ué, mas da admissão até onde? Né? Eu até poderia me confundir se eu não soubesse que não tenho a letrinha aí, né? Mas eu não tenho um término aqui. Da entrada do paciente na sala de recuperação pós-anestésica, aqui eu já matei, esse aqui não é. Imediata até alta para a clínica de origem. Essa daqui não é. Da recuperação do paciente da clínica de origem até a alta hospitalar. Seria o pós-imediato. Pós-imediato, né? Pós-operatório mediato. Olha a pegadinha aí para vocês. Aqui ele tá me pedindo quem? Pré. Se eu não enxergo isso bem aqui, minha gente, se eu não enxergo isso bem aqui, eu erro a questão na pressa, porque aqui seria o pós-operatório imediato, estaria ok, né? Então, tenham muito cuidado, tá? Muita atenção. Da entrada na sala de recuperação pós-anestésica e imediata. Bom, não temos dúvida, né? A letra certa é essa bem aqui, é a letra A. Mais uma questãozinha também para enfermeiro, essa tá fresquinha, de 2021. Procedimento cirúrgico é dividido em 3 períodos. Ninguém mais vai esquecer que são 3, né? Ninguém vai esquecer que são 3. Pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Cabe ao enfermeiro reconhecer as especificidades de cada período e destinar cuidados específicos nas distintas situações. Exatamente. Por isso que nós vamos falar de cada tempo desse. Acerca do período perioperatório, olha só, ele está falando realmente de todo o período. Ele vai fazer afirmações que vão falar de qualquer um dos 3 períodos aqui, ou esse, ou esse, ou esse. E nós vamos saber qual é o certo. Aí ele vai perguntar o período imediato, mas ele não fala se é pré ou pós. Mesmo assim, vamos para frente. Que ocorre nas 2 horas que antecedem a cirurgia. Se ele dissesse 24 horas, a gente até aceitava, mas 2 horas não existe. Então, essa daqui não é. Trata-se do período que compreende do início do ato cirúrgico e finaliza quando esse ato termina. O perioperatório, gente. O perioperatório, não. Qual é esse daqui? O intraoperatório, que fica dentro do transoperatório. Olha como ela é pegadinha essa questão, né? Esse aqui tá correto, mas ele tá correto para quê? Para intraoperatório. E aqui ele tá me perguntando o que, gente? Gente, ler a questão, conversar com ela, como eu falei já para vocês, faz toda a diferença. Ele tá falando do período perioperatório, então ele não pode afirmar uma coisa assim que seja sem especificar. Se ele tivesse especificado que o período intraoperatório compreende, estaria certo. Vamos para a próxima. Então, esse aqui, faltou isso bem aqui para poder ser correto. Trata-se do período que consiste no momento em que inicia o procedimento cirúrgico e anestésico e finaliza quando o paciente é recebido na SRPA. Bom, nem é um período em si, né? Porque ele não está falando nem do transoperatório, nem do intra. Ele misturou os 2. Agora vamos... Então, assim, não está correto. Vamos ver a D. Trata-se do período que corresponde aos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório juntos. Gente, uma questão dada, né? Por quê?
porque ele disse isso aqui em cima, né? Então, olha aqui pra mim. Tem coisa que parece óbvia, mas não é. E tem coisas que são óbvias mesmo e a gente fica com medo e erra, tá bom? Então, não vamos errar esse tipo de coisa. Vamos pra frente. Aí a gente entra em SAEP, né? Bebi uma aguinha aqui. A gente entra em SAEP. Conhecendo os períodos da experiência cirúrgica, fica muito mais fácil. Gente, todo mundo se lembra, né, que a SAEP é dividida, que o processo de enfermagem são 5 etapas. Não é isso? Então, a primeira etapa, histórico de enfermagem, que é a anamnese, e a coleta coleta de dados, que também vem através do exame físico. Que mais, gente? Dados de prontuário e conversa com familiares. Diagnóstico de enfermagem, eu vou levantar os problemas que eu descobri dessa história bem aqui toda. Eu vou identificar os problemas. A identificação dos problemas me gera os diagnósticos de enfermagem. Prescrição, planejamento da assistência de enfermagem. Eu vou traçar um plano para resolver. Bem aqui eu vou em busca dos meus resultados. O que eu quero alcançar para esse paciente? A gente tem o NOC aqui. Aqui nos problemas, no diagnóstico, nós temos a nossa amiga Nanda. E na implementação da assistência, eu tenho as intervenções que eu irei fazer para alcançar esses resultados bem aqui. Aqui eu tenho padronizado a linguagem NIC, tá? E a evolução avaliação de enfermagem é ver se todo esse resto aqui deu certo. Por que eu trouxe esse processo de novo? Porque se eu não entendo qual é o processo de enfermagem, se eu não entendo como é o processo normal, eu não vou conseguir entender a SAEP. A SAEP, ela é uma sistematização específica do centro cirúrgico porque ele consiste num cuidado mais diferenciado. Em que sentido? Naquele dia, nós vamos dispensar algumas horas de cuidado daquele paciente que se transformam, que significam toda uma, né? Como me fazer entender melhor? Enquanto a gente traça uma sistematização, um processo de enfermagem, às vezes muito longo para um paciente de clínica, no centro cirúrgico as coisas são extremamente dinâmicas. Aquele paciente entra, ele opera e ele sai no mesmo dia, no intervalo de tempo de 2, 3, 4 horas, tá? Por isso que foi desenvolvida a SAEP, porque cabe melhor para os objetivos do centro cirúrgico, tá bom? Então vamos para frente. E o que é essa SAEP que tem esse pezinho que a gente já sabe? O que é o pré-operatório? Ele compreende o que, minha gente? Pré, trans e pós. Bom, as literaturas, a SOBEC, todos os livros de centro cirúrgico, eles vão dizer mais ou menos essas coisas aqui. A gente veio, eu trouxe para um apanhado de tudo. A SAEP busca satisfazer as necessidades de quem? Da pessoa cirúrgica. Ela é, obviamente, né, da cirurgia. Que necessidade, gente? Necessidades são os problemas que a gente identificou, reais ou potenciais. Não é isso? Então, nós não pensamos só na cirurgia, nós pensamos no paciente inteiro. Possari, já em 2003, Possari é uma autora muito conceituada na área de centro cirúrgico, dizia que é o alicerce que sustenta as ações do centro cirúrgico. Sustenta por quê? Porque se eu não tenho SAI, eu não faço ciência, eu faço cuidado, me desculpem, de babá, né? Sem nenhum planejamento, sem nenhuma evidência científica. Então, a SAEP sustenta as ações de enfermagem no centro cirúrgico. Porque olha para mim aqui, se eu sou uma profissão, se eu tenho todo um corpo de conhecimentos, eu tenho um método científico. Sempre eu sou muito apaixonada por sistematização, tá bom? Então, seja ela SAEP ou SAI, meu olho brilha porque é aquilo que faz com que a gente trabalhe com ciência e não no achismo. Nenhum profissional de saúde quer trabalhar no achismo. Todo mundo tem
as suas teorias, né, o seu embasamento. E a da enfermagem é a SAI e a do centro cirúrgico é a SAEP, ok? Então, essa SAEP também vai criar maior interação na assistência, justamente nesses 3 períodos aqui. Eles estão interligados, então eu preciso me planejar para que tudo ocorra bem nos 3. Ela é realizada por quem? Enfermeiros perioperatórios. Ela é implantada, implementada e ela tem que ser um instrumento adequado à realidade da instituição. Não adianta trazer os impressos, né? Trazer coisas que essa instituição não tem condição de fazer. A SAEP ela quer o quê? Subsidiar, ou seja, ela quer ser uma base para uma assistência de enfermagem global, atendendo às necessidades do paciente cirúrgico. Todo mundo lembra quando era acadêmico, que a gente via o paciente de modo holístico, que a gente atende o paciente de modo integral. Como assim, Nathalie? Meu paciente não é a apendicectomia. Meu paciente não é a CVL, que é a colecistectomia videolaparoscópica, uma das cirurgias mais frequentes, né, nesse meio, porque todo mundo tem vesícula, todo mundo tem apêndice, então assim, eu julgo que são as cirurgias mais básicas que acontecem todos os dias em centros cirúrgicos Brasil afora. Então, as pessoas não são os seus procedimentos cirúrgicos. As pessoas são uma pessoa, fulana de tal, Dona Maria de Jesus, que tem uma pedra na vesícula e vai fazer uma colecistectomia. Ela é obesa, hipertensa, está ansiosa, com muito medo. Tudo bem. Ela é totalmente diferente de Patrícia, que tem 23 anos, eutrófica, magra, normal, né? Adequada para a sua altura, o seu peso, sua idade. Não possui nenhuma doença, mas é alérgica. Vocês estão entendendo? O paciente cirúrgico, ele continua sendo um paciente que deve ser visto como, Nathalie, mais uma coisinha aqui, ó, de modo individual. Essas palavras aqui, gente, se vocês não esquecerem, elas têm tudo a ver com qualquer SAI, ok? Então, nós estamos pensando nas necessidades do paciente cirúrgico como um todo. Como eu falei, centrado no paciente e não, vou escrever, e não na cirurgia. Focado no paciente e justamente em intervenções para atender aquilo que ele está precisando. A SAEP tem como objetivo respeitar o paciente, olha a palavra que eu falei bem aqui, ó, como indivíduo, protegendo seus direitos e dignidade, implantar uma assistência integral. Eita, Nathalie, eu não precisava nem me lembrar. Também quer reduzir a ansiedade. Por que eu vou reduzir essa ansiedade? Porque eu vou ali tomar nota, conhecer esse paciente antes, fazer explicações. Só o fato de me apresentar, de, coletar os dados, isso tudo já melhora. Diminuir os riscos ao máximo. Por quê? Porque cirurgia é uma coisa arriscada. Cirurgia é arriscada. Então, eu quero diminuir esse risco. Olha aqui de novo a assistência individualizada. Cada pessoa é uma, tá? Diferente. Prever, prover e controlar. Recursos humanos em qualidade e quantidade. Como assim, Nathalie? Sabendo o tipo de cirurgia que eu tenho, sabendo o tipo de paciente que eu tenho, eu vou poder prever se eu preciso só de um técnico, de 2, de 3, tá bom? Se eu preciso de mais algum tipo de profissional que auxilie ali naquela equipe, integre-se naquela equipe multiprofissional, tá? Então, também me ajuda a fazer o quê? Prever os recursos materiais. Eu não sei se está lá na frente. Mas aqui também, gente, humanos e materiais, tá? Era pra tá. Porque através disso também eu vou descobrir se eu preciso de uma mesa cirúrgica diferente, se eu preciso de um material diferente para esse paciente. Olha só, um exemplo bem claro. Se o paciente for alérgico a iodo, e eu só tenho PVPI no meu hospital, que é aquele sabãozinho, né? Que é a base de iodo para limpeza da área cirúrgica. E aí eu só tenho aqui no paciente alérgico, já pensou? Ou o oposto.
Eu tive uma paciente recente que era alérgica à clorexidina, que é bem raro. A maioria das pessoas que tem alergia ao antisséptico são alérgicas ao iodo, a PVPI, que é a base de iodo. Então, se eu não coletasse esses dados antes, eu faria um mal a essa paciente. Por isso que a gente fala que também prevê os recursos materiais aqui, tá? Realizar o registro. Olha, essa frase aqui, ó, nunca esqueçam. Se eu não escrevi, vou botar a letra bem bonitinha. Eu não fiz para o resto da humanidade, para a posteridade. Eu não fiz. Então tem que registrar e o SAEP permite isso. E permite a satisfação do paciente, dos familiares e da equipe. Não tem coisa melhor do que fazer um trabalho bem feito. Então, o que é feito nesse pré-operatório aqui? No pré-operatório, nós vamos fazer a avaliação basal do paciente antes do dia da cirurgia. Chama-se entrevista pré-operatória. O que eu faço? Exame físico, avaliação emocional, coleto a história anestésica prévia, ou seja, já tomou anestesia, identifico alergias, isso é muito importante, problemas genéticos, os exames pré-operatórios. Natália, quais são os exames? Olha, vai depender do protocolo hospitalar, mas nós podemos ter o chamado risco cirúrgico. Ele não chega a ser um exame, ele é uma avaliação realizada pelo cardiologista. Mas o cardiologista vai pedir um eletrocardiograma, pode pedir, também está dentro dos exames, um hemograma, um coagulograma, que mais, Nathalie? Sorologias podem ser pedidas a depender. Provas renais e hepáticas. Renais, que geralmente é ureia e creatinina. E hepáticas, tá bom? Que é a ALT, AST, entre outras, né? Serviço de consultas apropriados. O risco cirúrgico é um desses. Pode ser que o paciente precise passar pelo cardio ou pelo anestesista, né? A consulta pré-anestésica. Fornecer uma educação preparatória, tanto para o pós, aqui, recuperação, né? Que a gente já falou do pré, quanto do pré também. Educação do pré-operatório. Então, olha que estranho, a gente fala do pré, mas a gente também fala do pós, bem aqui. A gente já prepara o paciente para depois da cirurgia, como é que vai ser. Então, dentro da SAEP, como essas 5 fases? Primeiro, eu tenho uma visita pré-operatória. E assim, gente, aqui é esquisito, né? Aqui eu vou ter a primeira etapa com a segunda da SAI normal. Eu vou ter aqui o histórico, eu vou já detalhar isso aqui. E vou ter o diagnóstico sendo feito bem aqui. Depois eu vou ter o planejamento da assistência, que eu vou saber meus resultados, o que eu quero alcançar. A implementação, que as minhas intervenções. Não esqueçam isso aqui, tá? Serve para SAI também. Aqui são os resultados. E a visita pós-operatória, que é uma avaliação da assistência, é como se fosse a evolução de enfermagem. Como é que esse paciente ficou depois dos nossos cuidados? E aqui se acrescenta mais uma coisa, você reformula a assistência. É como se fosse a volta do ciclo para a próxima cirurgia ou para o próximo passo daquele paciente mesmo, tá bom? Então, vamos ver como é que foi, quais foram os resultados obtidos e solucionar situações que não foram desejadas ou mesmo efeitos adversos. Vamos falar um pouquinho, gente. Então, não esquecendo o que é o pré-operatório imediato, são 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Até a hora que ele chega ao centro cirúrgico, ele já entra praticamente em transoperatório. É por isso que tem literatura que fala que é na entrada da unidade de centro cirúrgico. O que eu faço nessa visita pré-operatória, que é a minha primeira etapa? O que eu faço nela? Geralmente vai ser no quarto de internação do paciente.
Vamos verificar dúvidas e necessidades, tanto dele quanto dos familiares. Claro que em relação à cirurgia, nós somos específicos. Essa avaliação é feita de quê? Exame físico, entrevista, dados de prontuário, ok? Eu estou fazendo minha anamnese, isso aqui chama anamnese. Dados relevantes que eu estou coletando, né? Tanto para o pré quanto para o transoperatório, para o pós também. Aqui eu levanto os meus diagnósticos de enfermagem, como eu já falei, e aqui eu já tento pensar numa prescrição de enfermagem para o transoperatório e para o pós-operatório imediato. O que eu considero nessa visita para planejar minha assistência? Porte da cirurgia e duração do procedimento, tipo de anestesia que provavelmente vai acontecer, estado físico geral desnutrido, não obeso, né? A idade tem tudo a ver. Criança é diferente de adulto, que é diferente de idoso, tá? Para cirurgia e para anestesia, que é diferente de paciente renal crônico, que é diferente do cardiopata, tá, gente? Gravidade dessa doença cirúrgica, esse paciente é muito grave. Estado nutricional desnutrido, isso me traz muitos riscos. Ou não, outro tipo de desnutrição que é a obesidade, me traz outros problemas, né? Quais os riscos existentes no transoperatório e possíveis complicações que podem ocorrer? Eu já tenho que considerar para realizar minha visita, para poder buscar dados. Então, com tudo isso, o que é que eu quero? Eu quero prevenir, reduzir ou realmente evitar, gente, complicações. Eu não quero que tenha complicações, eu não quero. Eu quero que essa cirurgia aconteça da melhor maneira possível e esse paciente saia íntegro, saia bem. Bom, a cirurgia é um tipo de tratamento, né? Na maioria das vezes. Eu não quero que esse paciente saia com um problema que ele não entrou. Tranquilo? Então a gente tem que construir esse raciocínio do que eu quero, de como ocorre lá dentro e montando esse esquema na sua cabeça para que você não esqueça dos conteúdos que você está estudando aqui comigo, tá bom? Então, o que eu faço na entrevista, né? Que é a minha anamnese. Coisas importantíssimas para o centro cirúrgico. Pesquisar alergias, paciente dormindo não me diz se ele tem alergia. Patologias associadas, né? Que são as doenças, que são as famosas comorbidades. Hoje a gente só chama assim, né? Comorbidades. Medicamentos em uso. Alguns medicamentos precisam ser suspensos. Exemplo de medicamento que precisa ser suspenso: anticoagulante, tá? Precisa ser suspenso. Cirurgias que já fez, se fuma, né? Tem que parar com o fumo 30 dias antes, tem que cessar. De preferência, né, gente? Já vi suspender cirurgia, não foi uma nem duas vezes, foram várias, porque o paciente fumou no dia anterior, né, ou 2 semanas atrás. Bebidas, drogas ilícitas, uso de órteses e próteses, e aqui a gente está pensando na dentadura mesmo, dentadura. A gente está pensando em placas e parafusos da ortopedia, isso aí vai ser importante. A dentadura para intubação, que não pode ter, e placas e parafusos para a questão do bisturi elétrico, que a gente vai falar em outra aula. Se o paciente tem marca-passo, ele vai se desorganizar, a gente tem que planejar a assistência de outra maneira. O paciente com marca-passo, ele precisa de todo um esquema para que o marca-passo não desorganize e o paciente não tenha uma parada cardíaca. Estado civil, religião, nível de instrução, profissão, tudo isso aqui faz parte da questão do apoio emocional, do psicológico, da rede de apoio, certo? Nós nos importamos com isso porque não tem a ver com a cirurgia, Nathalie, mas tem a ver com aquela pessoa, e eu me importo com a pessoa como um todo, não só com a cirurgia. Eu vou levantar exames, isso aqui é importantíssimo. Laboratoriais, diagnósticos, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, o famoso eletro que eu falei. E assim, gente, pode ser que
que um exame que esteja faltando vai suspender a cirurgia. Tem aquela velha história, né? Ah, ele foi para a cirurgia, mas ele esqueceu o exame. E aí suspendeu, esqueceu o exame em casa, nem deu tempo de buscar. E aí suspendeu a cirurgia, né? Então, nós não queremos que isso aconteça, tá? Então, levem seus exames, é o que a gente fala para os nossos pacientes. Essa entrevista, gente, ela é com o próprio paciente e ou com a família, não é obrigado a ser com a família, mas crianças, pessoas incapazes, né? Hoje eu peguei um paciente que tinha autismo, já tinha 30 anos. E idosos também é importante. Essa entrevista é estruturada. O que quer dizer isso? Essa entrevista tem um roteiro, eu não posso ficar só conversando com o paciente. Ele vai me contar a vida inteira dele e eu não vou coletar os dados que eu quero. Como é que é esse exame físico, então? É um exame físico geral, com consentimento, obviamente, em busca de problemas. Uma coisa muito importante aqui, inspeção de pele, né? E fâneros, porque podem ocorrer problemas na sala de cirurgia. E a gente tem que ter o diagnóstico de base. A gente também tem que olhar, identificar problemas dentários, às vezes é importante, por exemplo, uma cirurgia cardíaca não vai ocorrer, problemas de sintomas respiratórios, antigamente já não se fazia cirurgia, porque o pulmão fica comprometido, né? Enfim, aqui são alguns exemplos. E aí eu formulo o diagnóstico de enfermagem, geralmente nós usamos NANDA, e fazemos prescrições para esse preparo adequado. O que eu preciso fazer no pré-operatório imediato? São as orientações, o que esse paciente precisa fazer para que a sua cirurgia, antes da sua cirurgia. Quais são, Natália, essas orientações? Jejum oral. Gente, aqui, olha para mim aqui. Esses padrões eu vou dar aqui, um padrão muito utilizado, né? Um padrão de jejum que é famoso, né? Trazido por várias literaturas, tudo bem. Mas podem ter literaturas que trazem algo de diferente. E queira ou não queira, o critério é do anestesista, tá bom? Mas um erro muito comum é as pessoas acharem que o jejum é de 12 horas. O jejum não é de 12 horas. Calma, surtei. 12 horas é jejum para laboratório, né? E olhe lá. Então, o que é meu jejum oral aqui? 8 horas para sólidos, 6 horas para líquidos. Bem louca, arriscou ali, né? Desesperada para vocês não errarem. E 2 a 3 horas para líquido sem resíduo. O que é esse líquido sem resíduo, Nathalie? É água e chá claro sem açúcar. Meu Deus, sério? É isso aí mesmo. Até a água o paciente tem que ficar de jejum, sem açúcar. Ele precisa ficar em jejum oral, de água e comida. A água também não pode. E é importante determinar isso para o paciente, porque ele pode achar que água não tem problema tomar, tá? Isso é comum. E a gente tem a questão das crianças, dos bebês, né? Bebês. Leite materno, mais ou menos apenas 4 horas de jejum. Fórmula, leite artificial, entra para 6 horas de jejum, ok? Então, esses são os tempos mais padronizados. Orientar o paciente a retirar próteses dentárias, lentes de contato. Aqui, gente, olha para mim aqui. Vai aparecendo novidades e vão aparecendo novos problemas também. Existe aqui, hoje em dia existe o acrigel, né? As unhas de acrigel e os apliques de cabelo. Eles podem dar problema. Qual é o problema, Nathalie? O problema da prótese dentária, ele o problema da intubação, né? Que pode ocorrer um erro, um problema que a prótese pode parar no esôfago. O problema das unhas de acrigel, cílios postiços, anota aí, vocês estão anotando?
Olha, eu já passei de 40 minutos de aula. Eu quero que vocês deem uns tapinhas na cara ou simplesmente pausem a aula, respire e continua, tá? Porque o assunto é assim mesmo. Eu tô terminando, eu e minhas promessas. Sírio, a aula tá boa, gente? Tomara, né? Eu vou imaginar que vocês estão aqui me escutando, assim, super interessados, porque vocês querem é passar no concurso e aprender também para a vida de vocês, tá bom? Unha de acrigel, cílios postiços, aplique, capilar. Isso tudo também tem que sair, ok? Então, anota aí. Não esquece que isso aqui também não cai, ele despenca. Isso aqui é coisa nova, tá? Coisa recente. Adornos e esmalte, higiene corporal e oral prévia, que é o banho, né? O banho pré-operatório. A gente vai falar mais disso em infecção, tá? Com o que é que banha, qual é o horário. Esvaziamento vesical e intestinal. Opa, aqui tá errado, mas o material de vocês já tá corrigido, com certeza. Intestinal, aqui como é que a gente falava, gente? O preparo, né? O preparo de cólon, ele só é para cirurgias proctológicas. Não se faz mais lavagem intestinal para todo mundo que vai operar, não, tá bom? Aqui a gente também orienta como vai ser a recepção do centro cirúrgico e um pouquinho do procedimento em si, o que tiver ao nosso alcance. Também nós orientamos já da recuperação e pós-operatório imediato, o que esse paciente vai fazer, né? Que ele pode ter desconfortos como dor, posição e permanência no leito, exercícios respiratórios que ele pode fazer e como ele pode se movimentar. Então, assim, gente, quando a gente pega esse paciente e conversa com ele e explica que ele vai sentir dor, se ele não vai sentir dor, se esse paciente, como ele vai ficar na cama, assim, é muito importante que a gente já prepare um pouco, né, o paciente para esse tipo de coisa, porque isso deixa o paciente menos ansioso, isso deixa o paciente ele adere mais ao que você fala. Isso já melhora outras questões, além da emoção, como questões de pressão arterial que pode subir porque ele está nervoso e tudo mais. Então, olha aqui de novo, o que mais eu posso orientar para esse paciente na pré-operatória ainda, tá? Eu tô na primeira etapa da SAEP, tá bom? Que ele precisa caminhar o mais cedo possível, isso aí é uma coisa que tem que conscientizar o paciente, que quanto mais ele se mexer, mais cedo possível, melhor. E fazer a prevenção de complicações respiratórias, cardiovasculares e lesão por pressão. Como? Estimulando esse paciente para o autocuidado desde o pré-operatório e imediato. Os preparos específicos, né? Foi um pouquinho do que a gente já falou. O que eu vou orientar para esse paciente lá na enfermaria? Que ele tem que ficar em jejum oral absoluto, que inclui água também. Que essa tricotomia da região a ser operada é só se necessário e 2 horas antes, então é feita no centro cirúrgico, tá? E não é para ele fazer em casa. Eu oriento sobre a higiene corporal com antisséptico prescrito ou não, a depender do tipo de cirurgia. Que ele tem que retirar os adornos metálicos, cuidado com piercings que ficam escondidos. Por isso que é importante nós explicarmos para o paciente o motivo das coisas. Próteses dentárias, lentes de contato, vamos colocar aqui apliques, unhas postiças, vocês estão anotando aí, né? Isso aqui é questão de prova. E cílios postiços também. Que ele vai fazer higiene oral normalmente ou com antisséptico adequado, pode ser para uma cirurgia específica, né? Existe o antisséptico. E para ele realizar o esvaziamento vesical intestinal, que é evacuar, fazer xixi antes de ir para o centro cirúrgico normalmente. Preparo só se for específico. Tudo isso eu registro no prontuário. Verifico os sinais vitais para ter um padrão, né? Uma base. É a base, principalmente quando eu chegar lá na RPA.
fazer a demarcação da lateralidade. Isso aqui quem faz é o cirurgião. Na verdade, nós vamos verificar se está demarcado e orientar o paciente. Administrar uma medicação pré-anestésica prescrita pelo anestesista, se assim estiver. Verificar, anotar peso e altura, isso aqui é muito importante para toda a equipe no centro cirúrgico. Observar sinais de medo e ansiedade. Que intervenção que eu faço? Confortar o paciente, conversar com ele, né? E aí eu encaminho o paciente ao CC de camisola, gorro e propé de maneira segura. E aí eu também faço logo. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo no pré-operatório imediato? Eu estou elaborando o histórico, realizando o exame físico, identificando os diagnósticos de NANDA e já fazendo a prescrição de enfermagem, principalmente para o pré, para o trans e para o pós-operatório também. Gente, chegamos até aqui. Deixa eu falar com vocês uma coisa. 50 minutos de aula, né? Eu quero que vocês vejam e revejam essas aulas. Quero que vocês fechem questões de centro cirúrgico e todas as outras. Depois desse falatório todo, eu quero encerrar com uma frasezinha aqui do nosso grande querido professor Mário Sérgio Cortella. Porque eu não sei o que você está fazendo hoje, eu não sei qual é a coisa que está te impedindo, que está te atrasando, ou se você não tem aquilo que você ainda deseja, né? Você está caminhando. Eu quero te dizer que você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E o que eu quero dizer é que vocês vão fazer muito melhor. Então faça agora o que você tem condição de fazer, que é o quê? Estudar para a sua vida e para as suas provas. Estude para ser o melhor enfermeiro que você pode ser. Enquanto você não é o melhor, você está lá, tentando. Enquanto você não está concursado naquela prova, naquele emprego do seu sonho, você está dando o seu melhor na vida, no estudo, com a sua família. Tá certo? Então é isso aí, vamos que vamos. Acessem o material, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Segue o Instagram do nosso site.tapa na pobreza. Segue o meu Instagram também para não perder nada de centro cirúrgico, prof.natalieneves, como tá aí nos slides. E vamos juntos nessa caminhada. Beijo, até lá, até mais.